Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando nessa vida, entrando no caminho dela, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Somente Jesus pode fazer o vinho novo. Somente Jesus pode tornar o homem nova criatura. Somente Jesus pode tornar novas todas as coisas. Por isso nós cremos que o novo vem de Deus e cremos nessa palavra e nessa oração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Deus me deu uma palavra e eu sei que você pode ter recebido sinais de Deus e não ter discernido esses sinais como uma direção de Deus para a sua vida. A todo tempo eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Eu não consigo entender como que Deus fala comigo. Na verdade, Deus falou com ela, mas ela não entendeu que aquilo era Deus falando com ela. Nossos ouvidos precisam ser treinados para ouvir a voz de Deus e para discernir que Deus fala conosco. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão e o Senhor se revela a Abrão. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O nosso Deus é um Deus de coordenadas, é um Deus que dirige os passos do homem. E nós temos que aprender a linguagem de Deus, a comunicação de Deus, para podermos andar segundo a sua direção. Porque na direção de Deus tem o milagre, na direção de Deus tem a vitória, na direção de Deus tem a mudança na sua vida. Quando você caminha por uma direção de Deus, as coisas fluem, as coisas funcionam. Literalmente, eu já vivi tempos na minha vida onde eu tomei uma decisão errada e eu vi as coisas travando de uma maneira que até me assustava. Mas toda vez que eu compreendi a direção de Deus, as coisas fluíram na minha vida. As coisas fluíram, as coisas aconteceram. Eu até tenho entendido da parte de Deus que o Senhor tem me dado certas experiências de mudanças de direção, de mudanças de rota, de coordenadas, para que eu possa ensinar as pessoas, para que eu possa ajudá-las da mesma maneira que o Senhor tem me mostrado. Por isso, eu comecei uma mensagem hoje, na oração da manhã, falando sobre 4 formas que Deus usa para falar conosco. E agora eu quero falar de mais 4 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63, verso 1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando Ele fala, o faz com retidão. Quando você depende de Deus, você sabe que é o certo, o que Deus fala. Você sabe que é o caminho certo, você sabe a rota que tem que seguir e que seguindo aquela rota, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. E eu quero começar hoje, à noite, falando sobre visões que Deus nos dá. E essas visões, elas são um sinal de Deus para a nossa vida. Eu tive muitas visões durante a minha caminhada com Jesus. E visões essas que mudaram a história da minha vida e da vida de outras pessoas. De eu olhar para algo e Deus me revelar. Certa feita eu estava caminhando por um centro comercial, lá no sul ainda, quando eu morava no sul, e eu sempre cruzava por aquele centro comercial para ir na rádio. O programa de rádio ficava bem no calçadão, atravessava o centro comercial, atravessava o calçadão e entrava no prédio da rádio. E naquele centro comercial, eu estava indo rápido, ligeiro, tinha deixado o carro no estacionamento. Quando eu cruzo na frente de uma loja, eu vejo uma coisa preta, grande, sabe? E eu até dou
quase um salto para não encostar naquilo. Só que quando eu me virei para trás, né, pensando que aquilo que eu tinha visto foi alguém que deixou um saco preto ali, não havia nada, absolutamente nada. E eu então perguntei para o Senhor: Senhor, o que foi isso? E o Senhor me disse: obra maligna contra os donos deste estabelecimento. E realmente foi bem na porta de uma loja. Entrei ali dentro e eu perguntei se a mulher que estava ali era a dona. Ela disse: não, eu sou a gerente. E eu disse para ela: Deus me mostrou algo contra o filho dessa mulher, dona dessa loja. E eu vou deixar meu telefone para você, porque eu tenho que explicar para ela o que Deus me mostrou. E o Senhor tinha me mostrado uma obra maligna para matar o filho dela. E alguns minutos depois ela me liga, apavorada. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. Não sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, não sabia se era importante ou não era importante, não sabia de nada. Simplesmente o Espírito Santo me dirigiu a isso. E depois aquela mulher me liga, ela pede para mim ir à casa dela. Ela e o marido com muitos problemas. O diabo tentando matar o filho dela, o diabo tentando matar a filha dela. Sabe? E a partir do momento que aquilo foi revelado, ao mesmo tempo foi quebrado a ação maligna contra aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O nosso Deus revela o profundo e o escondido. E Ele é Deus para nos mostrar em visão algo. Eu não digo que isso acontece, sabe, sempre. Não. Acontece quando Deus quer. Não é uma coisa que também eu forço para acontecer. É uma coisa que acontece. Por exemplo, ontem eu estava no culto da igreja e na hora da oração eu tive uma visão. Na hora da oração, eu tive uma visão de vários homens vindo ao altar da igreja com os olhos inchados e o rosto banhado em lágrimas. E o Senhor me falou de um grande avivamento que iria acontecer no meio dos homens, aonde eles se renderiam a Jesus Cristo, teriam experiência com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou isso. Eu vi em visão, assim como já tive várias outras visões da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus é Deus para revelar, sim. Por mais que haja pessoas que dizem que, eu não acredito em dons espirituais, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito que Deus se revela dessa forma, que Deus fala só através da Bíblia Sagrada, eles estão enganados. Eu não os critico porque isso é uma questão de fé. A pessoa tem que ter fé para acreditar. Mas eu tive muitas experiências com Deus. E sabe, quando você tem experiência com Deus, por mais que o homem diga para você algo, você continua crendo naquela experiência. A Bíblia nos fala que Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor no alto sublime trono. A Bíblia nos fala do apóstolo Paulo tendo visões. A Bíblia nos fala de visões. É por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é livre para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus já me deu livramentos através de visões proféticas, visões de Deus. Mas como eu disse, não é uma coisa forçada e também não é uma coisa, toda experiência tem que estar submetida ao crivo da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode alterar algo da palavra de Deus ou estar fora da palavra de Deus, certo? Não pode ir contra um princípio elementar das Escrituras. É por isso que você precisa de discernimento espiritual. Então Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco também através de sinais e prodígios. Ou seja, Deus, ele fala com o homem de muitas maneiras, mas ele pode dar um sinal para o homem quando algo não dá certo, quando algo não acontece. Ele pode dar um sinal para o homem. Até, sabe, as pessoas muitas vezes veem números repetidos e aquilo ali chama a atenção delas. Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus.
Você não precisa buscar muitas vezes, sabe, um entendimento completo sobre o que significam os números, não. O que você precisa saber é, Deus está falando comigo, porque isso está se repetindo. Horas iguais, números iguais, placa igual. Deus pode falar com você também através dos sinais. Por exemplo, você acordar no meio da madrugada. Acordou 3 horas da madrugada. Isso está acontecendo com frequência com você? Isso pode ser um sinal de Deus. Um sinal de Deus, Deus está falando com você. É que nem muitos eventos acontecerem frequentemente, sabe? Então acontece um evento pela manhã no seu trabalho, outro evento à tarde, outro evento à noite, e todos eles apontando para algo. Isso é um sinal de Deus, certo? Você tem que entender, o nosso Deus é um Deus de sinais. É um Deus de sinais e um Deus de maravilhas. Então, os sinais de Deus é tudo aquilo que chama a sua atenção. É tudo aquilo que desperta uma curiosidade em você. É tudo aquilo que acontece fora do padrão, fora do normal, certo? Fora do normal. Isso é um sinal de Deus. É Deus dando sinal. Resposta de uma oração. Resposta de uma oração. Claro que nenhum sinal vai dar o passe livre para você. Todo sinal tem que estar submetido ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que está na palavra de Deus. Porque Deus não vai dar um sinal para uma coisa errada. Deus não vai dar um sinal para você pecar. Deus não vai dar um sinal para você passar por cima de um princípio, certo? Você ser maldoso com alguém, não. Deus não dá esse tipo de sinal, ok? A terceira coisa que eu quero falar para você agora é sobre voz audível. Eu já ouvi Deus falando comigo, Deus me chamando pelo meu nome. Sempre que eu ouvi Deus falando comigo, Deus me chamou pelo nome. E eu ouvi Deus falando comigo. Isso aconteceu talvez umas 3, 4 vezes durante a minha jornada. Já fazem mais de 20 anos servindo a Deus. E já aconteceu de eu ouvir Deus chamar pelo meu nome. E mais, também recebi instruções de Deus, sabe? Em coisas que veio como uma voz audível dentro de mim, muito suave. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, Deus fala. A Bíblia diz que Saulo estava na estrada de Damasco e o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo e depois foi o nosso renomado e incrível apóstolo Paulo, que escreveu um texto do Novo Testamento, um homem que impactou gerações e que suas cartas inspiradas por Deus até hoje norteiam a nossa vida. É por isso que você tem que entender que Deus também fala de forma audível. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus usa pessoas também para falar conosco. Existe uma guerra de entendimento e de discernimento sobre se existe profetas ou não. Algumas pessoas dizem, mas o último profeta foi João Batista. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela pode profetizar para alguém. Porque profetizar é você ouvir, discernir e entregar. Então, uma pessoa pode, se mover como um profeta, liberando uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, que orou e que Deus mostrou. Bem, essa pessoa está numa função muito parecida de profeta. No entanto, os profetas genuínos são aquelas pessoas que ensinam os outros a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é um ministério dentro do corpo de Cristo. Existem 5 ministérios. O ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, de pastor e de mestre. São 5, certo? Muitas vezes um pastor é um profeta. Muitas vezes um apóstolo é um profeta. Muitas vezes um evangelista é um profeta. Ainda que os ministérios são distintos, certo? Eu, por exemplo, sou pastor, mas também sou um profeta. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala comigo, que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Agora, tem gente que não acredita que existe o ministério profético. Cada um com
como dizia minha avó. Você tem que entender que as Sagradas Escrituras, elas falam do ministério profético no Novo Testamento em um formato diferente dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que as filhas do evangelista Filipe eram profetas. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, também era um profeta, mas se movia mais no ministério apostólico. Bem, eu não quero entrar em todas essas nuances, mas eu quero falar para você que Deus pode usar alguém, até uma criança, para ser um profeta na tua vida, para entregar uma mensagem de Deus. O profeta é o que entrega a mensagem de Deus, é o que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? E Deus pode usar um pastor, uma pessoa simples para profetizar sobre a tua vida. Uma profecia, uma revelação é uma palavra que vem como direção de Deus. E Deus usou a minha filha para falar comigo, uma criança, certo? Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Não feche o teu coração para o profético, para o que Deus fala, para o que Deus revela. Ah, mas lá, fulano lá diz que não existe mais profeta. É um entendimento. É diferente. É um entendimento que ele tem. É que nem pessoas que dizem que Jesus não cura. Tem muita gente, tem muita igreja que diz que Jesus não faz mais nada. Tudo que Jesus faz é salvar. E está errado. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo, enfim, Ele é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre, certo? Então, é você crer que Deus pode fazer muito além do que você imagina. Eu deixo essa palavra com você, espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor das coisas espirituais. E se você quer compreender mais, nós vamos ter um evento chamado Dreams, dia 17 e 18 de março. Esse evento vai acontecer dentro da nossa academia, a Academia Kingdom Global. É uma escola que ensina as pessoas, que dá direção para as pessoas. Que inclusive hoje, quem se inscreveu hoje para a Academia Kingdom vai poder receber um dia da mentoria que eu vou ter junto com o Thiago Brunet, certo? Hoje nós vamos estar ao vivo, sim, às 19 horas. Nós vamos entrar ao vivo, certo? E vai ser incrível. Vai ser incrível e você não pode perder. Inclusive, vou fazer 3 perguntas para o Thiago Brunet, depois vamos ter um momento de louvor e depois vamos ter uma palavra que ele vai trazer para nós e vai ajudar você que é empreendedor. Então é um presente que eu vou dar para quem é aluno da academia aqui no Global. A mentoria 3 dias eu vou dar hoje de presente para todos. Tá bom? Então se você se inscrever hoje na academia, você tem acesso a esse bônus e semana que vem você vai participar do seminário Dreams, certo? Você vai entender se o sonho é de Deus, se o sonho não é de Deus, se Deus está falando com você ou se é coisa da sua cabeça. Eu vou ajudar você a entender isso, tá bom? De repente você é o tipo de pessoa que Deus fala muito com você através dos sonhos. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vem para a Academia Kingdom. É só você acessar meu site www.viniciusiracete.com.br e se inscrever na Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, certo? Quero pedir a você que está aqui junto conosco, compartilha com 7 pessoas e quero também chamar a sua atenção. Estamos começando oficialmente esse propósito hoje, certo? Começamos pela manhã. São 14 dias orando pelo novo de Deus. Somente Deus pode trazer o novo. Eu estou em jejum. Estou em propósito. Se você quiser se unir a mim e fazer um propósito de jejum também, faça. Certo? Eu creio. Jejum e oração são chaves mestras para o impossível. Por isso eu convido você. Se você quiser jejuar, jejue. Se não puder, eu entendo. Certo? E só ore junto comigo. 6 da manhã e 18 horas. Tente não quebrar nenhuma das orações. Tente estar ao vivo junto comigo. Em nome de Jesus. Certo? Salmos 91, já compartilhou com 7 pessoas? Compartilha e coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela tua necessidade. De repente você entrou aqui pela primeira vez nessa oração, coloca aqui nos comentários teu pedido, tua necessidade, que nós vamos estar orando em nome de Jesus.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Coloca aqui, se não colocou, escreve agora e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração do Teu povo. Que o novo de Deus entre na vida deles. Que o novo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, libera do Teu poder, Jesus. Toque-os, Senhor, com o Teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Que aquela mesma virtude que tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que restaurou ela, que curou ela completamente, que essa virtude toque agora em cada família, em cada lar. Nós oramos para que novas portas se abram, novas oportunidades, novos começos, novas vidas conheçam a Cristo e tenham uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural. Meu Pai, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm potencial e isso foi adormecido por causa da religiosidade, por causa dos religiosos. A minha oração, Espírito Santo, é para que essa pessoa desperte o dom que há nela, desperte aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado a ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de laço Satanás seja quebrado. E eu oro por um avivamento neste lugar. Que o novo de Deus entre, o novo de Deus entre nessa casa, o novo de Deus entre nessa família. Essa mulher que não consegue engravidar, que o novo de Deus entre na vida dela. No nome de Jesus nós oramos para que haja milagre, milagre no útero, nos ovários, nas trompas, milagre na vida do seu marido. Eu oro pela cura total e completa e que o novo de Deus venha sobre esse casal. Senhor, ainda que o homem tenha dito que não pode acontecer, ainda que o homem tenha dito que as coisas não são desse jeito, eu oro para que o novo de Deus surja. Assim como o Senhor abriu caminhos no meio do mar, assim como o Senhor libera rios no deserto, assim como o Senhor fez com que da rocha saísse água, o Senhor é o Deus do novo, o Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que impacta aqueles que estão ao teu redor. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que pessoas tenham sonhos proféticos, visões proféticas, para que o Senhor revele a elas o teu propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para eles. No nome de Jesus eu os abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E você que é meu aluno da academia, te organiza aí, porque 19 horas, você que é meu aluno da academia, 19 horas, vamos estar juntos. Pega caneta e papel aí, porque essa noite promete, vai ser incrível. Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos prosperidade entrando na tua vida.
prosperidade entrando na tua casa, na tua empresa, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor traga prosperidade no teu caminho, que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida e principalmente seja uma pessoa rica de saúde, rica espiritualmente, cheia da graça, do favor, do amor de Deus, que dentro da tua casa não falte o amor, não falte a alegria, não falte a paz, que haja a bênção do Senhor operando no teu lar, no nome de Jesus. E eu oro agora, Pai, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura. Jesus, Tu és o Deus que cura. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E eu declaro saúde, saúde completa e plena no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu digo a toda infecção, inflamação, dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo, ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Oro também para que haja salvação na tua casa, que todos dentro do teu lar tenham uma experiência com Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que estiver, Senhor, com a sua mente sendo atacada, toda pessoa que estiver em guerra na mente, que ela receba a paz de Jesus Cristo, que ela seja livre agora de todo tipo de ataque espiritual na mente dela. Eu declaro ela livre, eu declaro ela abençoada. E lançamos sobre Ti, Jesus, toda a nossa ansiedade. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que todos os nossos assuntos, tudo que estiver ligado a nós, tudo que estivermos trabalhando, tudo que estivermos envolvidos está nas Tuas mãos. Entregamos diante de Ti, Pai, no nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, céus abertos sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Assim oramos, assim cremos. Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. E o Senhor tem feito grandes maravilhas aqui. E eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Olha que testemunho extraordinário que eu recebi da Amanda. Ela escreveu assim: olá, eu quero compartilhar uma grande bênção que eu recebi. Há algum tempo comecei a ter uma alergia atrás das orelhas que não cicatrizava de jeito nenhum. Assisti à oração da noite para cumprir o propósito do jejum. E durante a oração o Senhor declarou cura sobre alergias. Naquele momento, eu recebi essa palavra com fé e me agarrei a ela de todo o coração. Eu já vinha pedindo a Deus para ver um milagre de cura e para a glória de Deus eu fui curada. Minha pele cicatrizou e agora posso ver o poder de Deus e Jesus e do Espírito Santo sobre nós e sobre os nossos filhos. Deus é fiel. Que coisa maravilhosa! Olha só, uma alergia que ela tinha atrás das orelhas, Jesus Cristo a curou. Assim tem sido todo santo dia. Nós temos recebido dezenas de testemunhos para a glória de Deus, de pessoas abençoadas, de pessoas que o Senhor tem tocado, que o Senhor tem agido na vida delas, e eu creio. E um detalhe, eu gostaria que você declarasse essa palavra que volta e meia, ela vem muito forte no meu coração, a palavra Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Escreve com fé aqui nos comentários essa palavra: até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor me sustenta, o Senhor sustenta a minha casa, o Senhor sustenta o meu trabalho. Amém? O Senhor, a prosperidade do Senhor tem habitado na nossa vida. Amém? E prosperidade, como eu disse, é ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Essa é a prosperidade que vem de Deus. E somente Deus pode nos dar. Isso é fruto da palavra, isso é fruto da comunhão com Deus, a prosperidade que somente Deus pode dar. Deus me deu uma palavra e no final dessa oração, eu tenho um presente para te dar. No final dessa oração eu tenho um presente para te dar. Então eu quero pedir a sua ajuda. E assim como eu estou semeando na sua vida, logo logo você vai ver a minha semeadura aí na sua vida. Eu quero pedir que você também semeie na vida de outras pessoas. Compartilhe com 7 pessoas. A generosidade devolve. Eu tenho ensinado isso para vocês. Estava meditando pela manhã até a respeito de Isaac. A Bíblia diz que Isaac semeou e teve uma colheita extraordinária de 30, 60 e 100 por 1.
Isso é a bênção de Deus. Isso é a bênção de Deus. Quando você está dirigido por uma palavra de Deus, você prospera. Você é abençoado, Deus te abençoa. É por isso que quando nós somos dirigidos por Deus, a mão do Senhor também estará conosco em tudo que nós fizermos. E eu sei que a minha semeadura na sua vida vai gerar uma colheita na minha vida. E se você semear também na vida de outras pessoas, essa oração vai gerar uma colheita na sua vida. O princípio de plantar e colher existe. Existe, inclusive é antes da lei. É na lei e é depois da lei. Certo? Quem planta, colhe. Você crê nisso? Que quem planta, colhe? É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Então aguarda aí, porque no final eu vou semear na tua vida. Estou feliz até, estou muito feliz que eu vou semear na tua vida. Amém? Olha só, no Salmos 34, verso 17 e 18 diz assim, está escrito: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Está pensando que nós estamos perdendo tempo aqui? Não. Nós estamos clamando e sabemos que o Senhor nos ouve. Cada oração, temos sido testemunhas dos milagres, do sobrenatural, do agir, do operar, das visitações divinas, da salvação na vida de pessoas. Somos testemunhas da glória de Deus aqui, através do poder da oração, da intercessão, de homens, de mulheres que têm se colocado diante de Deus. E tudo isso é o Espírito Santo que está fazendo. Quando você estiver passando por uma crise, existem 3 coisas que você tem que lembrar. Primeiro, não deixe seus medos decidirem por você. O medo não pode ser um governo na tua vida. O medo não pode impedir você de começar algo. O medo não pode impedir você de investir. O medo não pode impedir você de avançar em algo que Deus está colocando no seu coração. O medo impede pessoas de se moverem no seu propósito. O medo, ele tenta impedir pessoas de realizarem seus sonhos. Pessoas que não sobem no avião porque têm medo. Pessoas que não começam um negócio porque têm medo. Pessoas que não conseguem levar o seu ministério adiante, de abrir a boca, de falar em público, por medo de serem reprovados, de serem rejeitados. O medo não pode ser um Deus na tua vida. O medo não pode controlar as suas ações. O medo, ele não pode habitar com você na sua casa. Ele não pode andar com você na sua jornada. Você não pode ser guiado pelo medo. Nós precisamos andar pela fé. É pela fé que nós precisamos andar. E essa fé, aí você diz, não, mas eu não consigo ter essa fé. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que expor o seu coração mais à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo, a ambientes de oração, a ambientes sobrenaturais, para que você seja cheio da fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus por ouvir a palavra. A segunda coisa, em meio à crise, crie algo novo. Pense algo novo e observe o que Deus está fazendo ao seu redor. A palavra novo é uma coisa boa que nos dá esperança. Nós temos que pensar em coisas novas quando estivermos numa crise. Não adianta eu ficar observando as coisas caindo ao meu redor. Não adianta eu ficar também de braço cruzado, esperando que através de um homem que entre no governo, ou de uma mulher que entre no governo, que a minha vida melhore. A sua vida vai melhorar com Deus. A sua vida vai melhorar com uma palavra de Deus, com uma direção de Deus.
Por isso você tem que buscar algo novo. E quando você estiver buscando algo novo, veja as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso está dando certo. Aquilo outro está dando certo. Tem coisas novas surgindo e que está dando certo. Será que Deus não está permitindo que eu veja essas coisas novas para que eu também comece algo novo? Será que isso não são sinais de Deus para mim? Será que Deus não está falando comigo? Então, ter essa percepção espiritual vai ajudar você a sair da crise. Vai ajudar você a sair dessa dificuldade que você está. Há de Deus uma saída para o teu problema. Há de Deus uma saída para o teu problema, para a tua dificuldade. Por isso, pense algo novo. Não fique esperando, sabe, com que os resultados sejam diferentes na sua vida, se você está fazendo sempre as mesmas coisas. Entenda, o que é certo, continue fazendo, mas aquilo que não está dando certo, é necessário você orar a Deus, para Deus lhe dar uma nova direção, para que o novo de Deus entre na sua vida. E claro, o novo de Deus muitas vezes não vai ser bem aceito pela maioria, mas precisa ser crido por aqueles que Deus está dirigindo. E para encerrar, a terceira coisa que vai ajudar você a vencer essa crise, essa dificuldade, é você mergulhar em oração e em propósito firme com Deus. Deus responde os justos que clamam. Nós lemos isso no Salmo 34. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Mergulhe em oração. Um pastor me pediu ajuda em relação a algo e na direção que eu dei para ele, ele precisava orar para sair de uma situação que estava mantendo ele num cativeiro espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem pessoas que não conseguem ultrapassar certos níveis, não conseguem vencer certas coisas, porque estão presos espiritualmente em um lugar. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, você vê Paulo e Silas também presos, em uma situação totalmente complexa, sem uma esperança, sem uma luz no fim do túnel. Isso para quem está de fora. Mas eles que estavam lá presos, começaram a louvar ao Senhor, Paulo e Silas adoraram o Senhor e Deus os livrou. Deus deu vitória, Deus tirou eles daquela situação adversa. Ou seja, se você está em qualquer tipo de prisão na vida, você tem que aprender a mergulhar em oração, porque o diabo luta para tirar você da oração. Ele luta, sabe, para colocar sono, para colocar cansaço, para distraí-lo, para trazer desesperança, para colocar dúvidas, para aborrecer você, exatamente quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. O diabo quer aborrecer você, para lhe roubar, para lhe tirar da oração. E você tem que ser o tipo de pessoa teimosa com o inferno. Você tem que provar para o inferno que ele está errado. Aí você diz, e como é que você faz isso? Orando. Orando. Orando você vai contra todos os tipos de números. Orando você vai contra todo tipo de estatística. Orando você vai contra o impossível. Você vai dessa maneira se posicionar para mudar completamente o rumo das coisas na sua vida. Por isso, esteja cada vez mais entregue a Deus, esteja cada vez mais rendido ao Espírito Santo e você verá a glória de Deus na sua vida. Não aceite viver numa prisão de pecado, não aceite viver numa prisão de vício, numa prisão de religiosidade sem poder, sem glória, sem milagre, sem sobrenatural de Deus. Você precisa sair disso. Existe um poder em Deus, existe um poder no Espírito Santo que você precisa conhecer e esse poder vai te libertar de todo tipo de prisão e amarra espiritual. E agora vem o meu presente para você. Quer receber o meu presente? Olha só, lembra que hoje, na oração da manhã, eu falei para você a respeito de fazer um mural de alvos de oração, muito parecido com aquele filme do Quarto de Guerra. Foi uma direção que Deus me deu ontem, certo? E que isso encheu meu coração, inclusive eu irei fazer isso junto com você.
certo? Eu irei fazer isso junto com você. E nós fizemos esse aqui, alvos de oração, tá? Nós fizemos esse A4, que você pode baixar diretamente do meu site, tá? Você pode baixar diretamente do meu site, www.vinicius17.com.br. É um presente meu para você, certo? Aqui você vai colocar ou uma foto ou um recorte do seu alvo de oração e você vai colocar isso em algum lugar. Eu vou colocar dentro do meu escritório para você ter uma ideia. Os meus alvos de oração, vou colocar aqui na parte interna, né? Algo que só eu vejo, eu e Deus. E toda vez que eu entrar em oração aqui, eu vou estar apresentando meus alvos de oração. Você pode colocar no meio da sua Bíblia, ou você pode colocar aí na porta do seu escritório, enfim, ou talvez no seu quarto, na porta do guarda-roupa, eu não sei onde você vai colocar, tá? Você pode baixar gratuitamente, tá? Eu estou presenteando você com os alvos de oração. Aqui você vai colocar a foto, vai desenhar, certo? Que você está buscando diante de Deus até a salvação da tua casa, a transformação, um novo emprego, construir a sua própria empresa, os seus alvos de oração. Aqui você vai escrever, tá? Você vai escrever o que você está pedindo. E esse é o meu presente para você. Pode baixar, tá lá no meu site, é gratuito para quem quiser baixar, certo? É gratuito, é um presente meu para você, tá bom? Muito bem. E também eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global, para você ser treinado por Deus a viver o extraordinário aqui nessa terra. Você vai ser discipulado, você vai ter direções toda semana na sua vida, especiais. E um detalhe, amanhã nós vamos ter uma ministração especial dentro da Academia Kingdom, certo? E você não pode perder. Tenho certeza que vai ser uma tremenda bênção. Acesse meu site e hoje mesmo se torne um aluno. Aí você diz assim, eu sinto que eu devo participar. Então vem, Deus está falando com você, vem, se move. Amém? Porque todos os nossos eventos vão também cruzar lá por dentro da academia. Então você vai ser treinado, você vai aprender a palavra de Deus, você vai receber direções de Deus. E um detalhe também, nós temos orado muito, inclusive antes de começar essa oração aqui, eu estava orando pelos meus alunos da Academia Kingdom. Tá? Eu tenho orado para que eles cresçam na graça, no conhecimento do Senhor, para que eles conheçam o Espírito Santo, para que eles tenham experiência com Deus. Amém? É um outro nível de relacionamento. Estou convidando você para andar mais perto de nós, tá bom? E se você ainda não adquiriu nossos livros, vá lá no site. Você vai ser muito abençoado com esse conteúdo, que vai te abençoar e vai estar diariamente trazendo direção para a tua vida, vai te abençoar. Nossos livros hoje estão no Brasil inteiro, fora do Brasil, e temos recebido testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas. Inclusive esse livro aqui, as pessoas têm adquirido para dar de presente para a família, para os amigos, e tenho certeza que vai ser uma bênção também na tua vida, tá bom? Vamos orar. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração aí com 7 pessoas. Pode compartilhar, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. E que tudo isso, toda essa plantação, venha retornar para você, multiplicado em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim, esse salmo maravilhoso. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade. Escreve aqui nos comentários: a prosperidade está entrando no meu lar. Escreve aí com fé. Amém? Nós estamos orando. E para quem está entrando aí pela primeira vez, talvez pense que prosperidade é só financeira. Não. Prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas. E isso não vem do muito trabalho. Isso vem da parte de Deus. Trabalhar faz parte da nossa vida. Agora, não vamos ser prósperos apenas ganhando dinheiro, fazendo bons negócios ou recebendo uma herança. Não. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas. Porque a prosperidade é uma bênção divina. É você ser bem-sucedido em tudo na vida, com a bênção e com o favor de Deus. Então é isso que nós estamos profetizando aqui. A prosperidade entrando no nosso lar. A prosperidade entrando no nosso caminho. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca teu nome para mim orar por ti. Se você está com alguém acamado, familiar, amigo, pessoa que é próxima de você, precisando muito de uma oração. Além de compartilhar, coloca o nome dela aqui para nós estarmos orando agora em nome de Jesus. Amém? Você vai vencer essa crise confiando em Deus, orando, não deixando o medo governar na sua vida e criando coisas novas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa que está orando comigo agora e toque-a com teu poder e com a tua graça. Que o teu favor venha sobre ela e que ela venha viver o extraordinário do Senhor. Senhor, que a tua presença encha a nossa vida agora. Cada pessoa que está orando junto comigo, que essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo que eu sinto aqui, essa presença toque na vida dela, essa presença tire todo fardo de cansaço, de ansiedade, de preocupações, os excessos, Pai, que possam estar sobrecarregando essa vida. Arranca agora completamente e traga sobre ela um renovo, traga sobre ela uma alegria, que o toque do Espírito de Deus venha sobre ela. E no nome de Jesus Cristo, que todo jugo seja despedaçado pela unção de Deus que está sendo liberada nessa unção agora. Que esse óleo fresco, Senhor, desça sobre a cabeça dessa pessoa e que ela seja tocada pelo teu poder agora, Jesus. Sim. E na autoridade do nome de Jesus nós damos ordem para que todo o mal renda-se a Jesus Cristo, toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda palavra contrária renda-se a Jesus Cristo, toda inveja renda-se a Jesus Cristo, toda resistência no mundo espiritual renda-se a Jesus Cristo, toda opressão espiritual renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Jesus Cristo toque nessa vida, que essa vida seja livre, que essa vida seja liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós oramos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Queremos abrir mão de tudo aquilo que não te agrada. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua santa palavra, Espírito Santo. Abrimos a nossa vida para receber mais o Senhor. Tenha total liberdade na nossa vida. No nome de Jesus, eu te apresento essa vida, essa casa, cada pedido de oração. Cada pedido de oração que está aqui nos comentários, eu consagro a Ti e eu peço a Tua bênção, Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com outras pessoas. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui junto comigo na oração da manhã, se Deus, nosso Senhor, assim quiser. Forte abraço a todos, que Jesus te abençoe. E como está escrito nos Salmos, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe e até mais.